No Brasil, o Estado de Direito, que guia o funcionamento das instituições e protege os direitos individuais, tem na Constituição Federal de 1988 um pilar importante. Essa Constituição, conhecida como Constituição Cidadã, marcou uma mudança histórica para a democracia no país, após um período de regime militar. A Constituição de 1988 fortaleceu a democracia ao introduzir eleições diretas para cargos importantes, como presidente, governadores e prefeitos. Isso trouxe legitimidade ao poder político através do voto popular. Ela também criou um sistema de representação política que reflete a diversidade do Brasil. O Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, representa diferentes correntes de pensamento e interesses regionais, contribuindo para políticas públicas mais abrangentes. A participação cidadã foi impulsionada, permitindo que a sociedade civil se envolva ativamente nos processos decisórios. Iniciativas como leis populares e a realização de plebiscitos proporcionam aos cidadãos a chance de influenciar diretamente as políticas públicas. A Constituição de 1988 também focou em proteger direitos fundamentais, como liberdade de expressão, igualdade perante a lei e acesso à educação e saúde. Para garantir o cumprimento desses princípios, a Constituição estabeleceu mecanismos de controle e fiscalização, com destaque para o Supremo Tribunal Federal, STF. Em resumo, a Constituição Federal de 1988 é fundamental para a democracia no Brasil, promovendo representação, participação cidadã e proteção de direitos, essenciais para uma sociedade justa e igualitária. Divisão e coordenação de poderes da República. A divisão e coordenação de poderes são princípios basilares do Estado de Direito, fundamentais para assegurar a equidade, a justiça e a limitação do poder estatal. No contexto da República Federativa do Brasil, esses princípios são consagrados na Constituição Federal de 1988, moldando a estrutura institucional do país e garantindo a atuação harmônica dos poderes executivo, legislativo e judiciário. A separação de poderes é o cerne da organização política brasileira, estabelecendo três esferas distintas e independentes de autoridade. O Poder Executivo é responsável pela implementação e execução das leis, o Legislativo pela criação das leis, e o Judiciário pela interpretação e aplicação destas. Essa divisão visa prevenir a concentração excessiva de poder em um único órgão, evitando abusos e garantindo a proteção dos direitos dos cidadãos. Poder Executivo é representado pelo Presidente da República, governadores e prefeitos, de acordo com os níveis de governo. Sua função primordial é administrar e executar as políticas públicas, zelando pela implementação eficaz das leis. O Presidente, eleito democraticamente, é o chefe de Estado e chefe de governo, possuindo responsabilidades significativas na condução do país. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Sua função principal é a criação e aprovação de leis. A representatividade parlamentar é vital para garantir a diversidade de perspectivas e interesses da sociedade, contribuindo para a formulação de políticas que reflitam a vontade popular. O Poder Judiciário é incumbido de interpretar e aplicar as leis, garantindo a justiça e a legalidade. O Supremo Tribunal Federal, STF, é a mais alta corte, exercendo a função de guarda da Constituição e atuando como tribunal de última instância em questões constitucionais. Os demais tribunais e juízes desempenham papéis específicos na resolução de conflitos e na proteção dos direitos individuais. Embora os poderes sejam separados, a coordenação entre eles é essencial para a estabilidade e eficiência do Estado.
Mecanismos como a independência funcional dos poderes e o sistema de freios e contrapesos garantem que cada um exerça suas atribuições sem usurpar as competências alheias. O diálogo e a cooperação entre os poderes são fundamentais para a preservação do equilíbrio institucional. A efetiva coordenação entre os poderes é um desafio constante, especialmente em períodos de polarização política. Contudo, é também um indicativo do dinamismo do sistema democrático brasileiro, evidenciando a necessidade de diálogo e negociação para o avanço do país. Em resumo, a divisão e coordenação de poderes da República são fundamentais para a estrutura do Estado de Direito no Brasil. Esses princípios garantem a governança equilibrada, a proteção dos direitos fundamentais e a promoção da justiça, contribuindo para a construção de uma sociedade democrática e transparente. Presidencialismo como sistema de governo, noções gerais, capacidades governativas e especificidades do caso brasileiro. O presidencialismo é um sistema de governo que se destaca pela separação nítida entre os poderes executivo e legislativo, sendo o chefe de Estado e chefe de governo a mesma pessoa, o presidente. No contexto brasileiro, o presidencialismo traz consigo noções específicas, características distintas e desafios particulares que moldam a dinâmica política do país. O presidencialismo é marcado pela independência entre os poderes executivo e legislativo, conferindo ao presidente amplos poderes e responsabilidades. A escolha do chefe de Estado ocorre por meio de eleições diretas, proporcionando ao presidente uma legitimidade popular que sustenta suas ações e políticas. Uma das características marcantes do presidencialismo é a capacidade governativa concentrada nas mãos do presidente. Ele exerce o comando das Forças Armadas, nomeia ministros e secretários, além de ter poder de veto sobre a legislação aprovada pelo Congresso. Essa centralização de poder facilita a tomada de decisões rápidas e a implementação eficaz de políticas. No contexto brasileiro, o presidencialismo possui algumas especificidades que moldam sua operação. A coalizão partidária é comum devido ao sistema multipartidário, sendo necessário construir alianças para garantir a governabilidade. O presidente precisa articular apoio no Congresso Nacional para aprovar leis e implementar reformas, levando a negociações políticas complexas. O fenômeno conhecido como presidencialismo de coalizão é uma característica intrínseca do sistema político brasileiro. Diante da diversidade partidária, os presidentes frequentemente buscam alianças com diferentes partidos para formar maiorias parlamentares. Isso, por vezes, resulta em complexas negociações e concessões para garantir a aprovação de projetos de lei e reformas. Efetivação e reparação de direitos humanos, memória, autoritarismo e violência de Estado. A efetivação e reparação dos direitos humanos representam pilares essenciais para a construção de uma sociedade justa e igualitária. No contexto brasileiro, a trajetória histórica marcada por períodos autoritários e violações de direitos exige uma abordagem abrangente que reconcilie a memória, enfrente o autoritarismo e promova a superação da violência de Estado. A efetivação dos direitos humanos inicia-se pela reconciliação com a memória histórica. No Brasil, a ditadura militar, de 1964 a 1985, deixou cicatrizes profundas, marcadas por violações de direitos, censura e repressão. Recordar e reconhecer esses períodos sombrios é crucial para a construção de uma sociedade que aprende com sua história, buscando a verdade e a justiça. A efetivação dos direitos humanos demanda um firme combate ao autoritarismo em todas as suas formas. Isso implica na promoção de instituições democráticas sólidas, na defesa da liberdade de expressão e na proteção dos direitos civis. A sociedade civil desempenha um papel fundamental ao ser vigilante contra práticas autoritárias, contribuindo para a consolidação da democracia.
A superação da violência de Estado é um desafio complexo, mas essencial. Implica na responsabilização por violações passadas, na implementação de políticas públicas que fortaleçam as instituições de segurança e no respeito aos direitos fundamentais de todos os cidadãos. A construção de uma cultura de paz e justiça é vital para romper com padrões históricos de abuso de poder. Programa Nacional de Direitos Humanos PNDH-3, Decreto número 7037 de 2009. O Programa Nacional de Direitos Humanos representa um marco significativo na trajetória brasileira em direção à promoção, proteção e garantia dos direitos fundamentais. Analisar o PNDH-3 envolve compreender seus objetivos, alcances e os desafios enfrentados em sua implementação. O PNDH-3, elaborado de forma participativa, estabelece diretrizes para a atuação do Estado na promoção dos direitos humanos. Entre seus objetivos estão a erradicação da pobreza extrema, a promoção da igualdade racial e de gênero, a garantia dos direitos das pessoas com deficiência, o fortalecimento da democracia e o combate à violência institucional. Um dos diferenciais do PNDH-3 é a ênfase na participação social e no diálogo intersetorial. O programa foi construído em colaboração com organizações da sociedade civil, movimentos sociais, academia e setor privado, garantindo representatividade e diversidade nas estratégias delineadas para a promoção dos direitos humanos. A implementação do PNDH-3 enfrentou desafios, incluindo a necessidade de recursos financeiros, resistências políticas e a complexidade de articular ações em diversos setores. A efetivação das metas propostas exigiu um esforço conjunto e a superação de obstáculos para garantir a integralidade e abrangência das ações previstas. O PNDH-3 contribuiu para o fortalecimento de mecanismos de proteção dos direitos humanos. A criação e aperfeiçoamento de políticas públicas específicas, bem como a implementação de ações afirmativas, representam avanços significativos na promoção da igualdade e na garantia de oportunidades para grupos historicamente vulneráveis. O PNDH-3 também influenciou desdobramentos em políticas públicas setoriais, estimulando a integração de uma perspectiva de direitos humanos em áreas como saúde, educação, segurança pública e meio ambiente. A transversalidade dessas diretrizes contribuiu para uma abordagem mais holística na promoção dos direitos humanos em diferentes esferas da sociedade. Combate às discriminações, desigualdades e injustiças, de renda, regional, racial, etária e de gênero. O combate às discriminações, desigualdades e injustiças é um imperativo para a construção de uma sociedade justa e inclusiva. No contexto brasileiro, a abordagem deve ser multidimensional, considerando as disparidades de renda, regional, racial, etária e de gênero. Este esforço requer políticas públicas abrangentes, sensibilidade social e uma mudança cultural. O enfrentamento das desigualdades de renda no Brasil exige medidas estruturais que promovam a redistribuição de recursos. Políticas fiscais progressivas, programas de transferência de renda e incentivos à educação e qualificação profissional são instrumentos fundamentais para reduzir as disparidades econômicas e promover a inclusão social. As desigualdades regionais, evidenciadas pelas discrepâncias no desenvolvimento entre diferentes áreas do país, demandam estratégias de desenvolvimento regional. Investimentos em infraestrutura, educação e oportunidades de emprego nas regiões menos desenvolvidas contribuem para mitigar as disparidades e promover uma distribuição mais equitativa dos recursos. O combate às desigualdades raciais requer uma abordagem específica para superar séculos de discriminação. Políticas afirmativas, promoção da diversidade,
Educação antirracista e a garantia do acesso igualitário à oportunidade são instrumentos essenciais para construir uma sociedade livre de preconceitos e discriminações raciais. O respeito aos direitos de todas as faixas etárias é fundamental para uma sociedade justa. Políticas voltadas para a infância, adolescência, adultos e idosos devem considerar as necessidades específicas de cada grupo, promovendo oportunidades de educação, saúde e participação cidadã ao longo de todas as fases da vida. O enfrentamento das desigualdades de gênero é um compromisso central. A promoção da igualdade salarial, o combate à violência de gênero, a garantia de representatividade feminina em todos os setores da sociedade e a desconstrução de estereótipos são alicerces para uma sociedade mais justa e equitativa. Desenvolvimento sustentável, meio ambiente e mudança climática. A interconexão entre desenvolvimento sustentável, meio ambiente e mudança climática é crucial para garantir um futuro resiliente e equitativo. No contexto brasileiro, é imperativo adotar práticas que conciliem o crescimento econômico com a preservação ambiental, mitigando os impactos das mudanças climáticas. Isso exige uma abordagem integrada, políticas públicas eficazes e a participação ativa da sociedade. O desenvolvimento sustentável visa atender às necessidades presentes sem comprometer as gerações futuras. No Brasil, isso implica em conciliar o crescimento econômico com a conservação dos recursos naturais, promovendo práticas sustentáveis nas áreas agrícola, industrial e urbana. A busca por energias renováveis e a eficiência no uso dos recursos são elementos-chave nessa jornada. A preservação do meio ambiente é essencial para a saúde do planeta e a qualidade de vida das comunidades. No Brasil, a Amazônia, o Pantanal e outros biomas demandam estratégias eficazes de conservação. Políticas de combate ao desmatamento ilegal, proteção de áreas naturais e promoção da biodiversidade são pilares para assegurar a integridade ambiental. O enfrentamento da mudança climática requer ações ambiciosas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O Brasil, como signatário do Acordo de Paris, compromete-se a metas de mitigação e adaptação. Investir em energias limpas, preservar florestas e promover práticas agrícolas sustentáveis são estratégias essenciais para lidar com os desafios climáticos.